Olá, pessoal do canal Desabafos de uma Mulher. Faz tempo que eu não venho, que eu tô sumida, né? Pois é, eu resolvi gravar um vídeo para desabafar um pouquinho. Eu tinha que trazer deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e ele ficar aí quietinho. Então, gente, estou no meu quarto, são 3 e pouco da manhã, subi agora, tô comendo salgadinho. Hoje eu fechei a porta do meu quarto, ó lá, tá fechada. Com ela aberta, quando eu falo as pessoas escutam. As pessoas, meus filhos que moram comigo. Eu vou tirar o óculos que eu não preciso, tô meio descabelada. Porque não vou ler nada, então vou ficar sem óculos. Sabe, gente, eu tô muito... Deixa eu apoiar no travesseiro para falar aqui. Nem o travesseiro tá ajudando. Meu Deus, eu tô muito chateada. Sabe, gente? Não é fácil a gente ter filhos que moram com a gente e não ligar pra gente. É como se eu morasse sozinha. Às vezes eu fico pensando, sabe, em vender minha casa para comprar um lugar menor só pra mim. Eu ia ter que me desfazer de muitas coisas, porque a minha casa aqui é grande. Mas às vezes eu me pergunto, será que não seria bom eu fazer isso? Tô sozinha por sozinha. Eu não tenho um filho que conversa comigo. Às vezes eu tenho amigos no dedo de uma mão e nem sempre as amigas estão disponíveis porque são casadas, né? Tem seus maridos, seus namorados. Eu gosto muito de viajar, mas também não tenho companhia para viajar, né? Não é toda hora que eu posso ficar viajando. E aí, hoje eu tava pensando, faz uns meses que eu tô bem, muito triste da minha vida. Às vezes eu fico pensando, eu vou tocar num assunto que talvez algumas pessoas pensem como eu também ou não, né? Mas tudo bem, cada um tem seu jeito de pensar, né? Às vezes eu penso que eu tenho medo, às vezes, de, por exemplo, ir dessa pra melhor, sabe? Porque eu não sei pra onde eu vou, se eu vou ficar num lugar bom ou não, né? Porque se a gente tá aqui na Terra, é porque a gente deve alguma coisa. Isso é fato, né? Então, santo a gente não é. Ninguém na Terra é santo, né? Santo só Jesus Cristo, né? E às vezes eu fico me perguntando, eu sinto tanta falta do meu último marido, apesar dos pesares, a gente já estava separado há muitos anos, mas ele me fazia companhia, sabe?
a gente saía junto, a gente conversava, quando eu precisava de um abraço ele me dava. E hoje, quem eu tenho para me abraçar? Ninguém, entende? Ninguém. Aí eu fico pensando, eu observo muito as pessoas, sabe? Eu tenho contato com muitas pessoas, então eu observo às vezes. E tem pessoas que eu conheci que, de uma certa maneira, se foram para o outro lado, de uma forma estranha, mas que eu não vou citar aqui, né? Mas que essas pessoas, antes delas irem, elas postavam que estavam felizes, que estavam fazendo um monte de coisa. Para o mundo elas postavam que estavam bem, mas no fundo não estavam. Não é questão da depressão, sabe, gente? Porque eu sempre fui psicóloga e continuo indo. E psicólogo ajuda muito a gente. Não é questão de depressão, é a questão de solidão. Sabe que a solidão, quando a gente é novo, a gente não liga para a solidão, a gente acha que é tudo legal, né? Que a gente pode ser ogro, ogra, né? E que tá bom ficar sozinho. Mas quando os anos vão passando, a gente vai vendo que é ruim ficar sozinho, não ter ninguém, sabe? Para ficar perto, não ter ninguém para dar um abraço. Isso é muito ruim. Eu moro numa casa, gente, eu tenho 2 filhos moram comigo, sabe? O meu filho mais velho mudou muito, muito, muito comigo. Não sei o que acontece com ele. Às vezes eu acho até que é alguma coisa que espiritual, sabe? Para ele ser assim comigo. Mas ele não acredita nessas coisas. Ele já foi, entre aspas, macumbeiro. Inclusive tinha guardião todo. Mas quando ele se desligou, depois ele se tornou evangélico. Aí parou de ser evangélico, não frequenta lugar nenhum. E não acredita em nada dessas coisas, né? Mas ele mudou muito comigo. Meu filho mais velho sabe tudo que eu gosto, todas as comidas, todas as bebidas, todas as músicas. Teve época, o meu filho mais velho separou, veio morar comigo. Aliás, todas as vezes que ele separou, ele veio morar comigo. Eu abri a minha porta da minha casa para ele. Ele ficava a gente aqui no quarto. E eu gostava disso. Ficava eu, ele, o irmão dele, colocando música, dizendo assim: escuta essa aqui você gosta. E eu sentado no meio dos dois. Aí ele falava assim: não, é essa aqui, ó. O outro filho falava. Aí eles ficavam botando música para ver quem sabia mais do meu gosto musical. Eu me lembro disso, e eu gostava, mas eu não tenho mais isso. Hoje eu gravo vídeo sozinha. Eu tenho outras redes, sabe? Mas eu não vou passar aqui minhas redes, porque nas minhas redes que eu tenho, eu sou uma pessoa assim que eu
sou um pouco conhecida, que eu sou também, eu falo com muita gente, e eu sou muito alegre, sabe? Por isso que eu resolvi criar esse canal, porque tudo que fica nesse canal vai ficar fechado para quem não me conhece. E quem sabe o dia que eu me for, desta para melhor, algum filho meu pegue o meu celular e veja tudo isso que eu gravei, que eu falei, para ele saber. Gente, eu já comentei em algum vídeo nesse canal que meus filhos não comem minha comida, sabe? Isso machuca, gente, isso dói. Você fazer, sabe? Eu prefiro sobrar do que faltar. Às vezes não, todas as vezes que eu faço comida, eu faço um panelão, gente, de comida. Sabe o que é panelão? Para 3, porque aqui tem 3 dragas, todo mundo come bem. Eu faço. Agora, se eu mostrar, aqui não dá para mostrar. Vocês vão ficar passada, porque só eu como, e como eu não como muito, sobra demais. Eu fiz uma travessa há 2 dias de macarrão com molho branco. Gente, a travessa desse tamanho, enorme. Eu avisei eles. Eu falei, não coloquei muito tempero, porque eu sei que vocês não gostam. E eu coloquei que nem você faz, pro filho que faz, às vezes, macarrão com molho branco. Gente, eles não comeram nem ontem, nem hoje. O meu filho mais velho chegou com a namorada e teve a capacidade, eu falei antes. Aí ele falou, não tô com fome. Ontem à noite, sabe o que ele comeu? Com um pirex de vidro cheio de macarrão. Ele fez um miojo para comer. Ele fez um miojo para comer. Acredite se quiser. Com uma pratada, um pirex cheio de macarrão. Entendeu? Isso dói, viu? Isso dói, gente. Hoje, ele chegou com a namorada, eu ainda pensei assim, né? Ele chegou, eu tava dançando sozinha. Quem vê pensa que eu sou doida, né? Mas não sou, não. Às vezes eu faço alguma coisa pra mim me divertir, pra mim tentar ficar mais feliz, né? Mas aí eu começo a pensar nas coisas, a pensar nas pessoas que eu perdi, que gostavam de mim, que me davam um abraço, sabiam, eu não precisava nem pedir o abraço, a pessoa me dava. Tá carente, né, fulana? E não era meu sangue, viu? Perdi. E aí eu começo a pensar, eu tô envelhecendo. Quem vai cuidar de mim? Ninguém. Ninguém. Eu já até pensei em ver esses tal desses apart hotel, vender aqui e morar no apart hotel, porque no apart hotel eu não vou precisar limpar, porque eu tenho problema na coluna, eu não consigo limpar toda hora. Semana sim, semana não, eu tenho que pagar alguém, né, pra limpar a minha parte da casa, porque os filhos limpa quando quer. E eu não consigo, gente, limpar a casa toda. É muito grande, não dá. Eu sinto muita dor por causa do ciático. E aí eu pensei,
E se eu morar num apart hotel? Eu não vou ter nada, só vou ter um dinheiro guardado da venda da casa, né? E aí eu pago a parte hotel como se fosse um aluguel. Aí vão fazer a limpeza pra mim, que eu pague 3.000 por mês, né? Que eu gaste meu salário todo na parte hotel. Eu já pensei nisso, gente, porque eu tenho um convênio que eu aposentei, né? E quem vai cuidar de mim? E se eu passar mal aqui dentro de casa, dentro do meu quarto? Gente, se eu falar pra vocês, vocês não estão entendendo. Eu durmo com a porta aberta. Tudo bem que eles sabem que eu tenho insônia. Final de semana, ele sai, volta, entra e sai. Se eu ficar aqui dentro do quarto deitado o tempo todo, ninguém entra aqui para ver se eu tô respirando. Vocês entendem? Nenhum filho meu entra aqui para ver. Deixa eu ver se a véia tá bem. Sabe como é que é a coisa? Então eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu tenho que me preocupar agora. Porque eu acho que talvez o que eu tenha melhor a fazer é vender minha casa, porque eu vivo numa casa que se eu morrer aqui deitada na cama, principalmente no meu quarto, só vão descobrir quando começar a feder. É, gente, porque ninguém entra aqui para saber de mim, me cutucar, para falar, mãe, tá tudo bem? Nenhum dos dois pergunta se tá tudo bem, sabe? Nenhum, eu tenho um karaokê aqui, gosto de brincar, de cantar, tenho aquele negócio de bingo, para brincar de bingo em casa, mas, sabe, de brincadeira, eu invento as coisas, mas quem que vai fazer isso comigo? Quem que vai cantar comigo? Karaokê? Não tem. Filho nenhum meu faz isso. Eles saem, eles voltam, eles saem, eles voltam, mas é como se não tivesse mãe, como se eu não existisse. É isso, sabe? E eu tô preocupada com isso, porque eu tô preocupada porque eu fui fazer uns exames e deu uns negócios estranhos lá que eu vou ter que passar no médico. Eu sei que ele vai pedir mais exames e eu tô preocupada porque quem vai cuidar de mim? E aí? É, gente, é por isso que eu venho aqui desabafar. Ai, sabe, eu ando muito triste por causa disso. E eu tô precisando tomar uma decisão. Eu tenho minha vizinha que me ajuda quando eu preciso, quando eu precisei que eu tava doente, ela me ajudava. Mas também quando a mãe dela tava viva, né? Hoje eu não sei se eu adoecer também, se ela por si só vai perguntar se eu preciso, ou vai me trazer, como já me trouxe, café da manhã, almoço, porque eu já tinha ela como uma irmã, faleceu, a mãe e a filha, as duas. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, sabe? As pessoas que eu realmente me amaram, eu perdi. Agora eu não tenho mais ninguém, porque eu não posso, eu tenho 3 filhos. A moça não fala comigo porque ela quer me... Ela é evangélica, fanática mesmo. Então, ela quer me converter a todo custo, só que eu sou kardecista. Graças a Deus, né? A minha sorte. Porque, olha, gente, se eu não fosse kardecista, eu não sei se eu estaria aqui ainda não, sabe? Acho
acho que eu já teria feito besteira, mas graças a Deus eu gosto do kardecismo, acredito muito no kardecismo, então a minha filha não fala comigo. Já comentei até que aconteceu um episódio que ela culpa eu de ter perdido a guarda da filha dela, porque ela arrumou um namorado que ia levar ela pro trabalho primeiro, depois ia levar a menina, e quando ele ia levar a menina, parava o carro e ia para a parte de trás para ficar passando a mão na perna da menina. Quando a minha neta, eu desconfiei que ela estava estranha, porque eu observo muito aquele olhar muito triste, com medo. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E eu fui lá e arranquei dela, sutilmente ela me contou. Aí eu falei, tu contou pra tua mãe? Contei, vó, mas a minha mãe falou que eu estou mentindo, não acreditou em mim. Gente, eu ia ficar quieta, esperar acontecer coisa pior? Não. Eu falei pros 2 irmãos, foram na delegacia fazer um BO, pegaram ela, botou a minha neta pra falar na frente dela. Não tem medo, pode falar. Você contou pra tua mãe o que aconteceu? Contei, mãe. Contei pra você. Não aconteceu nada, menina. Você tá mentindo. A menina, minha filha falou isso pra menina. Sendo que a minha neta falou a mesma história pra todo mundo, igualzinho. Igualzinho. A minha neta na época tinha 6 anos. E aí na delegacia ela ficou 10 minutos e foi embora. Quando o delegado perguntou, quem são eles? São os tios. E o escrivão contou o caso para ele, ele falou, e cadê a mãe? O escrivão olhou para a cara dele e falou, evadiu-se. Gente, se uma mãe, que a filha conta que o homem passou a mão na perna dela, parou o carro, pôs para trás, para ficar passando a mão na filha, a mãe não acredita? Pelo amor de Deus, eu falei pra minha filha, se fosse eu acho que eu matava um indivíduo desse. Pra depois, sei lá, fazer o quê? Mas eu ia, nossa senhora, não ia dar certo não. E filha minha, ninguém encostaria dedo não assim. Não. Não, mas ela foi, eu não sei nenhum nome da palavra. Resultado, foi pro concerto tutelar, perdeu a guarda. Aí ela não, a gente não se fala porque ela tem raiva de mim, porque diz que a culpa é minha, sendo que ela não agiu como mãe, né? E tanto que o cara, o namorado, sumiu. A polícia foi na porta dele, deu um mó BO danado, e nisso a guarda foi pro pai. A minha neta hoje tá tão diferente. Ela tá tão linda, ela tá com vida nos olhos. Ela tá com brilho nos olhos. Ela tá feliz, bem educada. O pai, ele é católico, né? No domingo vai na igreja, mas ele não é fanático. E ele fala pra filha, pra minha neta, você, filha, vai escolher a religião que você quiser. Então, assim, ele dá oportunidade para ela, ele não exige. Ela vai na igreja com ele, mas ele falou, quando você crescer, se você quiser ter a sua religião, você pode ter a religião que você quiser. Ela não gosta de ir na igreja evangélica, que ela fala, vó, eu já passei cada coisa dentro dessas igrejas com a minha mãe, que eu nunca mais quero entrar dentro de uma igreja dessa, minha neta fala. Mas sabe, gente, eu tô triste por causa disso, porque eu não tenho um filho. Os 2 filhos primeiro que eu tive, que foi ela e o mais velho, na época, eu tinha uma vida muito turbulada com o primeiro meu marido. Ele era um italiano e, tipo assim, sabe? Ele era muito machão, tinha um ciúme doentio de mim e não deixava eu ir pra canto nenhum, fazer nada, me agredia. Então eu resolvi separar. E aí eu fui pra casa do meu pai
com meus filhos, só que o meu pai me maltratava muito, sabe? Coisas assim que eu prefiro porque eu já perdoei, já foi, então não quero lembrar porque também me machuca isso, mas eu já perdoei, porque eu lembro porque não tenho amnésia. Mas o que eu tava falando? Às vezes dá um branco em mim, gente. Às vezes eu começo a pensar, vem uma outra coisa na minha cabeça. O que eu tava falando? Ai, gente, eu tô tão ansiosa por causa disso, sabe? Porque eu tô me sentindo muito sozinha. E isso me preocupa, porque eu nunca fui assim, eu nunca fui uma pessoa triste, eu nunca fui uma pessoa de não querer me cuidar. Ó, preciso pintar meu cabelo, não tô com ânimo. Eu não tô com depressão, eu sei porque eu tô indo na psicóloga, ela tá me ajudando. Mas eu tô muito desanimada, sabe, gente? Porque não sei, não sei. E o meu pai que criou a minha filha, porque quando eu ia buscar os meus filhos, o meu pai dizia, vai embora. Agora eu lembrei, vai embora, você não vai pegar eles não, eles vão ficar comigo. Quando meu filho começou, o mais velho, a dar trabalho, ele falou, fica aí que o filho é teu. Você fez, Mateu que embala, aquele ditado, embala o filho, né? É teu, fica. E aí eu criei ele até 4 anos e depois dos 4, ele foi para casa do meu pai, quase 5 anos, até os 11 anos. E depois ele veio para mim e ficou até 16 anos, sabe? E a minha filha, ele nunca deixou eu pegar. Ela ficou lá até ter 18 anos. Quando ela fez 18 anos, sabe o que ela fez? O primeiro namorado dela, ela casou. Minha filha, uma coisa eu falo, ela nunca deu trabalho em relação a homens, namoro, porque meu pai era muito enérgico, então ela foi muito certinha. Mas ela já... Todo mundo erra, não tô julgando ela, o que ela fez na época, né? Mas se hoje ela tivesse com aquele marido dela, e hoje ela se arrepende, viu, gente? Se arrepende das merdas que ela fez. Tanto que ela quer voltar para esse marido dela, mas ele não quer de jeito nenhum. Então é isso, gente. Eu tô pensando em pôr essa casa para vender e morar nesse negócio e desfazer de tudo aqui, só pegar, só ficar com as minhas roupas mesmo, sabe? Porque quando a gente vai, a gente não leva nada daqui mesmo, né? Aí fica aqui, os filhos ficam brigando. Não, porque isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu, quando eu morrer, que Deus me ajude, que eu assim me solte daqui, não queira saber da terra. Que eu não me apegue a meleca nenhuma. E que eu não... Porque tá tudo criado, sabe? Porque quando eu for, eu quero ir. Não sei pra onde, mas quero. Não quero apego à matéria, sabe? E é isso, gente. Esse é o meu desabafo de hoje. E eu não sei até quando que eu vou ficar com essa solidão aí, com essa tristeza. Hoje tá tão difícil o homem, né? Pra ser companheiro. Eu não quero casar, mas eu queria um companheiro que ficasse na casa dele e eu na minha, né? Quem sabe depois de uns anos, se a gente realmente der certo, fique junto, tudo bem. Mas por enquanto eu não quero morar com ninguém. Mas os homens só querem saber, ó,
sugar, tirar o que a gente tem ou se abatolar na casa da gente. Quando a gente é aquele tipo de mulher guerreira, batalhadora, que tem as coisas sozinha, não existe um homem que... Até os coroa estão querendo as novinhas, estão querendo só, não sei o que, né? Porque estão tudo velho, com as coisas murchas. E quer novinha pra quê, meu Deus do céu? Mas enfim, né? Ai, não sei nem pra que eu falei isso, mas enfim. É esse o meu desabafo. Eu tô aqui olhando pra janela, pro céu. Pelo menos tá bonito ali, tá sem nuvem. Tem uma árvore aqui que tá crescendo, tá? Como é que pode, né? Não é telhado, não. E nem na laje. A árvore tá crescendo na parede do vizinho. Pois é, tá grande, viu? Já viu isso? Árvore na parede. Pois é. Gente, bom, vou me despedir porque agora eu vou dormir. Eu tô trocando o dia pela noite, eu tô errando o dia. Eu já tava achando que amanhã é segunda hoje, e é domingo, né? Então, sei lá o que eu vou fazer. Vou comer o salgadinho, não sei. E vou dormir, né? É isso. Tá bom? Muito obrigada por vocês me escutarem, tá? Sabe que eu já pensei em criar um grupo de mulheres solitárias? Porque às vezes a gente pode fazer assim a companhia, né? Viajar juntas. Cada um tem seu jeito de ser, mas já era uma companhia. Mas é tão difícil achar as pessoas assim, né? O mundo tá tão maluco, diferente. Tá tão esquisito, né? É isso, gente. Uma boa madrugada pra vocês, viu? Descabelada aqui. Bye.